Olá pessoal, tudo bem? Esse é o primeiro de uma série de pequenos videoaulas que eu gostaria de postar aqui para vocês, para complementar um pouco daquilo que a gente está trabalhando em aula e trabalhar alguns pontos que talvez por falta de tempo eu não poderia trabalhar lá com vocês. E essa primeira videoaula eu quero dedicar a tratar com vocês um pouquinho a respeito do conceito de função. Bom, certamente todos vocês já ouviram falar, né, já se depararam com funções por aí, né? Já, já viram a definição de função. Talvez se lembrem vagamente do que reza a definição de função, né? Se lembram que função é definida como uma relação entre dois conjuntos, o primeiro conjunto chamado de domínio, o segundo conjunto chamado de contradomínio, de modo que a cada elemento desse primeiro conjunto, do domínio, está associado um único elemento no contradomínio por meio dessa função. Bom, essa definição, né, que nós temos, atual, definição rigorosa, precisa, formal, assim como a matemática pede. O problema é que essa definição de função, ela na verdade não capta a essência, a ideia central, a ideia intuitiva por trás do conceito de função. E que ideia é essa? A ideia por trás do conceito de função é a ideia de movimento. Função é o objeto central de estudo no cálculo diferencial integral. E a noção de movimento é aquilo que promove o desenvolvimento do cálculo diferencial integral. E a gente vai tentar entender um pouquinho do porquê. Bom, quando é que começa a preocupação do homem em estudar o movimento e do ponto de vista mais científico? A gente pode dizer que esse interesse ele tem início ali por volta do século V a.C., né, quando o pensamento humano começa a migrar de um pensamento mais mítico para um pensamento mais científico. Né? E nesse período, a história registra o surgimento de vários pensadores, filósofos, que se preocuparam com essa questão do movimento. E uma coisa que eles perceberam, né, que eles destacaram, é que o movimento ele acontece respeitando uma certa lei de causa e efeito, ou seja, tudo aquilo que acontece em termos de fenômenos de transformação na natureza acontece como efeito de uma determinada causa. Por exemplo, se alguém lança uma pedra, por exemplo, o deslocamento sofrido por essa pedra é, na verdade, efeito de uma causa que foi a força aplicada por essa pessoa na pedra. E dentro desse grupo de filósofos, né, conhecidos como pré-socráticos, né, por terem surgido antes de Sócrates, dois em especial se destacam quando o assunto é o movimento. O primeiro deles, chamado Heráclito de Éfeso, é aquele que podemos chamar de o precursor da filosofia mobilista. Bom, o que é a filosofia mobilista? É a ideia, a doutrina que diz que a realidade natural ela é descrita pela ideia de movimento, ou seja, a ideia de que tudo está em constante processo de mudança, de transformação, tudo flui. Né? É acreditada inclusive a Heráclito a famosa frase pantarrei, que significa tudo passa. E Heráclito vai dizer exatamente isso, que a essência daquilo que existe é caracterizada pelo movimento, ou seja, tudo está em constante processo de mudança, uma mudança que, na verdade, promove uma certa unidade na pluralidade. E por meio de conflitos que, longe de serem coisas negativas, na verdade são coisas que se equilibram e vão promovendo nesse constante processo de dinamismo a, a realidade das coisas. Bom, uma das frases mais famosas de Heráclito diz que nós não podemos banhar-nos duas vezes no mesmo rio, porque na segunda vez o rio não será mais o mesmo. E posteriormente a tradição acrescentou, e nós também não seremos mais o mesmo. Então é aquela ideia de que uma segunda vez que eu me banho no rio, as águas não são mais as mesmas. Passaram, são outras.
E nós também não somos mais os mesmos. A cada instante que passa, nós estamos vivenciando um processo de envelhecimento. Já passamos por processos de mudanças, muitas vezes imperceptíveis, mas que estão acontecendo. E, segundo Heráclito, é justamente essa fluidez, esse constante processo de mudança que caracteriza a realidade das coisas. Bom, esse é o primeiro. O segundo, chamado Parmênides, vai dizer exatamente o contrário de Heráclito. Ele vai dizer que, não, negativo. As coisas, a realidade não se descreve a partir do movimento. Na verdade, o que Parmênides vai fazer é uma distinção entre o que é realidade e o que é aparência. Ele vai introduzir esses dois conceitos e vai dizer que o movimento, na verdade, é algo que se restringe ao universo das aparências. Aquilo que é real para Parmênides é aquilo que, na verdade, é eterno, é imutável, é aquilo que está na essência das coisas. Aquilo que ele vai chamar de o ser. O ser para ele não muda, o ser é imutável, o ser é eterno. Bom, mas é inegável que nós estamos envelhecendo. É inegável que depois de 30 anos estaremos muito diferentes do que nós estamos agora. Bom, Parmênides vai dizer que o que mudou é só a nossa aparência, mas nós continuamos sendo essencialmente a mesma pessoa, o mesmo ser. Bom, podemos dizer que até certo ponto ambos têm razão, né? E a filosofia não tem uma resposta definitiva para quem tem razão, Heráclito ou Parmênides. O fato é que o movimento é algo que faz parte da nossa realidade. Nós observamos movimento em tudo aquilo que nós olhamos, observamos movimento inclusive em nós mesmos, e essa é uma realidade da nossa existência. E aliado a essa constatação de que tudo está em movimento, nossas civilizações historicamente sempre estiveram muito interessadas em entender o movimento daquilo que nos cerca no universo, dos astros, dos corpos celestes que nos rodeiam, que nós podemos observar, e isso em grande parte movido pela crença mítica de que o movimento desses corpos celestes afeta de alguma forma a nossa vida aqui na Terra. Claro que isso é uma crença que, né, no século XXI, ninguém mais acredita nessa besteira de que, né, o movimento dos corpos celestes influencia na nossa vida. Né? Só um minutinho aqui, gente, peraí. Peraí que chegou meu horóscopo aqui. Deixa eu só ler aqui rapidinho. Tá, cuidado com pessoas invejosas. Olha, você pode ter oportunidades hoje, muito bom. Cor de roupa para hoje azul, número da sorte 14, beleza. Bom, onde eu estava mesmo? Sim. Não, hoje em dia ninguém acredita mais nessa besteira de movimento de corpos celestes influenciando a nossa vida, né? Mas isso motivou o interesse por estudar esses movimentos, né? E o que levou ao surgimento, ao desenvolvimento da astronomia. E ao longo da história, muitos cientistas se preocuparam com essa questão de entender o mecanismo de movimento dos corpos celestes. E nesse processo histórico, alguns nomes se destacam, né? Talvez o principal deles, Galileu Galilei, né? Que viveu ali por volta do século XVI e que contribuiu muito em relação à astronomia e ao entendimento do movimento dos corpos celestes.